noite, amados. Que Deus nos abençoe. Estaremos agora, vamos dizer assim, no princípio litúrgico, a parte mais importante, a exposição da palavra de Deus. Já falamos com Deus através das nossas orações, já cantamos louvores ao nosso Deus, já nos colocamos até mesmo antes de virmos, nos preparando para este momento, e agora nós teremos a leitura e exposição da palavra. O pastor João me deu uma responsabilidade grande. Depois de praticamente 3 meses, várias pregações, vários estudos de quarta-feira, ele me deixa a responsabilidade de estarmos pregando no capítulo de número 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 18. Na oportunidade eu gostaria mais uma vez, já foi agradecido aqui pelo nosso irmão Vando, mas eu quero agradecer a você que está aqui. Em nome da igreja, que Deus te abençoe. A todos que estão aqui, que sejamos ricamente abençoados no entendimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que talvez você teria algo mais a fazer, outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, até mesmo você que nos visita. Deus tocou no seu coração e falou: vá a uma igreja, vá ouvir sobre a minha palavra. Eu tenho algo a falar para você nesta noite. Deus tocou no seu coração. Deus convenceu você da importância e da necessidade de você estar aqui. Através da ação do Santo Espírito de Deus, você está aqui. Amados, abramos as nossas Bíblias, primeiramente, não no capítulo 10, mas no capítulo 8 de Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus. Logo no versículo 1, diz assim o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Por que lemos este início do capítulo 8? Um tabernáculo não erigido por homem. Vamos fazer apenas uma lembrança, uma retrospectiva que tem sido feita aqui constantemente. Este livro, especialmente, ele foi escrito para um grupo que havia se convertido do judaísmo ao cristianismo, estava pensando em voltar. Estavam passando por um momento turbulento, um momento de perseguições. Estava muito difícil manter-se como cristão. E eles estavam pensando em voltar ao judaísmo. Então entra a ação de Deus, inspirando o autor deste livro, dessa carta aos Hebreus, mostrando para eles que voltar atrás seria um retrocesso. Voltar ao judaísmo seria um retrocesso. Por quê? Porque ele coloca com palavras em outros capítulos, como já estudamos, como já tivemos várias mensagens, ele coloca aqui no livro que voltar seria repetir as coisas do passado. Seria entender que valeria a pena voltar
aquilo que era sombra, aquilo que era profecia, aquilo que estava previsto lá no passado, não era o passado. O que estava lá no passado era o presente. Jesus, segundo o que nós aprendemos, segundo o que o livro mostra para a gente, ele é superior a tudo o que eles conheciam. Eles falavam sobre Moisés. Jesus era superior a Moisés. Eles falavam sobre a existência de um sacerdote. Como cantamos aqui, um sumo sacerdote, até mesmo o sumo sacerdote, Jesus era maior que ele. Jesus não era um sacerdote segundo a determinação humana, seguindo uma linhagem, uma família. O sacerdócio de Jesus era superior. E o autor até coloca que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos aprender hoje, irmãos e amigos visitantes, que Jesus traz para nós aqui uma situação nova, a chamada nova aliança. Agora, se existe a nova, é porque existiu a velha, e a nova é superior à velha. Não se substitui alguma coisa por coisa inferior. Você concorda comigo? Então, a nova aliança é superior à velha aliança. Para que substituir se está tudo tranquilo? Para que substituir por uma pior? Nós vamos substituir, então, uma melhor. O sacerdócio de Jesus era superior. E nós vamos aprender aqui que ele era aquele sacerdote diferente dos outros. E nós vamos aprender também que ele é o sumo sacerdote, colocado pelo próprio Deus, e além de ser o sumo sacerdote, ele não voltou mais, não voltará mais, em momento algum, para oferecer um sacrifício pelo pecado. Os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado dos outros. Não é isso que temos aprendido aqui? Só que ele fazia isso repetidamente. Todo ano estava lá. Assim como o sacerdote estava constantemente a serviço do povo, fazendo ali as oferendas, entregando ali os sacrifícios pelo pecado do povo, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia também, agora a um salão mais interno, chamado Santo dos Santos, que nós até cantamos, uma vez por ano. Mas nós vamos aprender hoje qual é a diferença de tudo isso. O sacrifício oferecido pelo sacerdote constantemente, o sacrifício oferecido anualmente pelo sumo sacerdote, era suficiente? Se fosse suficiente, ele não teria que ser repetido. Então, ele não era suficiente. Nós vamos usar outra palavra para essa expressão, não era suficiente. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no capítulo 10 de Hebreus. Se você puder colocar de pé, e assim também quiser, para melhor lermos,
para termos mais força. Dizem alguns, né, os entendidos, que em pé a gente tem mais força para falar, para ler, mais disposição. Os nossos músculos estão todos envolvidos para nos manterem em pé. É isso, Madalena? Então, olha lá. Nós leremos. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, igreja, de forma alternada, do versículo 1 ao versículo 18. Eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Hebreus 10, de 1 a 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos, bendizemos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Que, ó Pai, milhares de anos já se passaram e a tua palavra continua viva e eficaz. Ela fala aos nossos corações, ela desperta cada um de nós que está aqui, para nos aproximarmos do Senhor e reconhecermos o sacrifício de Jesus como algo superior. Nós te louvamos, nós pedimos a tua bênção, ó Pai, que a clareza, ó Pai,
da tua palavra venha à nossa mente. Que a clareza, ó Pai, da tua palavra toque o nosso coração. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu gostaria de dizer o seguinte, como nós lemos aqui, Cristo é superior. E o próprio livro de Hebreus traz para nós algo muito especial. Ele já começa lá no capítulo 1, dizendo, havendo Deus outrora falado, muitas vezes aos nossos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Você conhece esse texto. Deus usou profetas, Deus usou sacerdotes, ou eles estavam errados e Cristo veio consertar. Tudo que os judeus, estavam lembrando da sua vida e querendo voltar atrás, tinha sido instituído por Deus. Não estava nada errado. Tinha sido instituído por Deus. O sacerdote, ele era consagrado ao serviço de Deus. O sumo sacerdote era alguém que tinha uma relação especial com Deus. Eles não estavam errados, porque nada que vem de Deus é errado. Tudo foi instituído por Deus. Tinha que ser, naquela época, daquela maneira. E nós trataremos alguns pontos aqui, para termos aí um conhecimento do capítulo 10. O que o capítulo 10 traz para nós? Todos os estudos de quarta-feira que já tivemos desde dezembro, as pregações que tivemos, mostram para nós que Cristo é superior a todos. E o livro de Hebreus, irmãos e amigos visitantes, ele traz para nós uma forma clara e incomparável sobre a superioridade de Jesus Cristo. O livro aos Hebreus, ele traz para nós algo muito especial. O que é esse algo muito especial? O Senhor Jesus Cristo fez algo infinitamente superior à primeira aliança, a velha aliança. Ele fez algo bem superior ao que faziam os sacerdotes e até mesmo ao que fazia o sumo sacerdote. Do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 10, vocês leram comigo, mas leram de forma alternada. Acompanhem comigo do versículo 1 ao versículo 4. A lei tem sombra dos bens vindouros. A lei que eles queriam voltar, aqueles rituais judaicos, era sombra do que Jesus viria a fazer. Era um indicativo, era um tipo do sacrifício de Jesus Cristo. Mostrava lá no passado para eles o que seria quando Jesus viesse. Então preste atenção, Jesus fez algo muito superior, porque superior à sombra, nós temos a realidade. Superior à profecia, nós temos o acontecimento. Jesus, ele estava então agora tornando tudo uma realidade.
A lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Preste atenção nessa expressão. Não a imagem real das coisas. Mas com Jesus foi diferente. Por que que não tem a imagem real das coisas? Porque mesmo que o sacerdote tivesse uma linhagem determinada por Deus, mesmo que o sumo sacerdote, ano após ano, oferecesse os sacrifícios, eles não poderiam, em momento algum, tornar, está escrito aqui, não poderiam tornar perfeitos os ofertantes. Nem aquele que levou o sacrifício, e nem mesmo o sacerdote que ofereceu esse sacrifício. Nada ali que eles faziam poderia tornar perfeitos os ofertantes. Então fica aqui para nós o primeiro ponto, a ineficácia dos antigos sacrifícios. Eles eram importantes? Eram. Eles eram, segundo o mandamento de Deus? Eram. Mas tanto o sacerdote como o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios que não poderiam tornar, perfeitos aqueles que foram ali oferecer o seu sacrifício. Nem quem pediu ao sacerdote e nem ao próprio sacerdote. O que mais nós podemos destacar aqui, seguindo o texto? Ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam esse sacrifício. O que você consegue perceber aí? Quantos anos se passaram de Moisés até Jesus? Muitos anos. Milhares. Ano após ano, eles iam ali e ofereciam seus sacrifícios. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Você concorda com essa exposição do autor? Todo ano eles estavam lá, oferecendo sacrifício por si e pelo povo. E diariamente, quem chegasse ali e solicitasse um serviço do sacerdote, ele estava ali para ouvir, ele estava ali para receber a oferta, o sacrifício. Ele estava ali para prestar um culto a Deus e pedir perdão pelo pecado daquele homem, daquela mulher, daquela família. E eles estavam ali. E eles faziam isso constantemente. Agora preste atenção. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Se ele ofereceu o sacrifício em 2023, ele vai voltar em 2024 e oferecer sacrifício. Sacrifício por quê? Pelos seus pecados. Ano após ano, oferecendo sacrifício. Sabe por quê? Porque esses sacrifícios, mesmo sendo oferecidos constantemente, ano após ano, tem a expressão aqui, perpetuamente, eles não poderiam remover pecados. Eles não poderiam remover pecados. E aí, vem a expressão do versículo de número 4. Eu gostaria que você atentasse para isso. O versículo de número 4.
Olha só a expressão colocada aqui. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue que estava sendo derramado ali, como oferenda, estava sendo ali aspergido sobre o holocausto, era o sangue de bodes e era também o sangue de touros, bezerros. Esse sangue de touros, de bodes, não poderia, em momento algum, remover pecados. Mas era uma indicação, era uma sombra, era uma amostra do que seria o sacrifício verdadeiro, real, permanente, eterno. A partir do versículo de número 5 até o versículo de número 10, nós teríamos aí o segundo ponto. Mas antes eu gostaria de fazer apenas um destaque. Você vê no versículo 4, de forma clara, que o fato de que o derramamento de sangues de animais, de bode, de touro, não consegue tratar o pecado. Não consegue tratar. Não consegue remover, não consegue mudar a situação do pecador. Não consegue. A situação é a mesma. E hoje nós vivemos um tempo diferente. Os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes e sumos sacerdotes lá do passado, aqueles que o povo estava querendo voltar, alguém disse isso sobre eles? Eis aqui Arão que tira o pecado do mundo. Eis aqui Samuel que tira o pecado do mundo. Alguém disse? Você já leu em algum lugar na Bíblia? E João disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes, com sangue de bodes, com sangue de touros, não tiravam o pecado. Precisava de algo mais. Eu sei que foi pago um alto preço. Quando nós falamos nos primeiros versículos sobre a ineficácia daqueles sacrifícios anteriores, nós vamos ver agora, do versículo 5 ao versículo 10, a eficácia do sacrifício de Cristo. Enquanto aqueles sacrifícios oferecidos segundo a determinação de Deus, segundo a orientação do próprio Deus, não eram eficazes, chega agora um sumo sacerdote de uma linhagem, de uma ordem superior àquela ordem pré-estabelecida por Deus, porque ele, segundo Hebreus, era segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus vem nessa ordem superior, Jesus vem numa situação superior, ele era alguém que oferecia sacrifícios,
ele era ou ele foi o próprio sacrifício. Se a Bíblia coloca uma expressão sobre Jesus, que ele era profeta, sacerdote e rei, nós podemos dizer, ele era sacerdote e ele era o próprio sacrifício. Ele não ofereceu sangue de bodes, ele não ofereceu sangue de touros, ele ofereceu o seu próprio sangue. Isso é diferente? Isso é uma maneira nova? É algo novo? É. Todos os anos, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si e pelo povo. Jesus agora não traz touro, não traz bode, não traz pombo, e ninguém também traz para ele, dependendo do pecado, dependendo da condição financeira, a gente vê isso na Bíblia. Aquele que tinha menos condição financeira, poderia levar ali um par de rolinhas ou de pombos. Ele ia lá e oferecia. Jesus não usa, em momento algum, algo levado pelo pecador. Ele leva a si mesmo, ele se entrega, ele se dispõe a fazer a vontade de Deus Pai. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o próprio Hebreus diz que nós não estamos abandonados, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Nós temos sim um sumo sacerdote que se compadeceu de nós, que ofereceu a si mesmo. Dá uma olhada, por favor, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo de número 40, versículos 6 a 8. Salmo 40, 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Existe alguma semelhança com o texto que nós lemos aqui no capítulo 10, versículos 5 a 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste. Então está aqui sendo citado, no capítulo 10 de Hebreus, exatamente o texto de Salmo 40, versículos 6 a 8. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus.
remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então Jesus diz: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Qual era a vontade de Deus para mim e para você, para todos nós que estamos aqui, para todo aquele que nele crê? A vontade de Deus é que Jesus viesse, se oferecesse como sacrifício vivo, como sacrifício único, verdadeiro e permanente, para que não houvesse mais necessidade de nenhum que está aqui nesta noite ofereça qualquer sacrifício pela sua salvação. Nenhum que está aqui esta noite precisa oferecer nada, nenhum sacrifício pela sua salvação. Porque Jesus, no seu sacrifício, foi eficaz, morrendo, ressuscitando, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. É para isso que ele morreu. É como sacrifício total. Nós cantamos o hino, o cabal suplício. Sacrifício completo. Sacrifício perfeito. Ele sim mostrou para nós, para mim, para você, para quem lê o livro de Hebreus, que o seu sacrifício foi eficaz. E existe a expressão, olha só, a expressão aqui, no versículo de número 10. Isso que me chama a atenção e deve chamar a sua atenção. Olha o finalzinho do versículo 10. Por isso é que é eficaz o sacrifício de Cristo. Por isso que ele é substituidor da primeira aliança. Por isso é que ele vem trazer para mim e para você essa certeza. Você pode estar tranquilo, descanse no Senhor Jesus, porque ele fez um sacrifício completo. E diz aqui no versículo de número 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Se você tiver uma caneta aí, marque na sua Bíblia, uma vez por todas. Pronto, acabou. Não tem mais nada a fazer pela minha salvação. Jesus já fez. Jesus cumpriu o que tinha que cumprir. Jesus pagou com o seu próprio sangue o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus, dizem alguns pregadores, Jesus é o fim da lei. Ele não pôs fim à lei. Ele é o fim da lei. Ou seja, ele cumpre. Ele veio como cumpridor da lei. Ele veio pagar o preço do nosso pecado. E preste atenção, você já leu isso na Bíblia. Sem nenhum pecado. Ele não pagou como o sumo sacerdote pagava pelo seu pecado e pelo pecado dos outros. Diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não tinha pecado. Ele não tinha que fazer nenhuma oferta pelo seu pecado. Ele não tinha que fazer. Ele fez a oferta pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas ele fez uma única
vez. E a expressão aqui é uma vez por todas. Uma vez por todas. E o que nós poderíamos destacar aqui no versículo de número 10? Não é mediante o sacrifício de animais, mas por Cristo ter entregue a si mesmo para realizar a vontade de Deus, que homens e mulheres, que eu e você, que cada um que está aqui nesta noite, tivesse ali algo muito especial da parte de Deus, que fôssemos separados para pertencermos ao nosso Deus. Você se lembra do que diz o apóstolo Pedro, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que passamos a ser propriedade exclusiva de Deus? Como é que tomamos agora o nome de nação santa? Nós somos santificados pela ação do Santo Espírito de Deus na morte daquele que é santo. Na morte daquele que sem pecados ofereceu a si mesmo. E não teve que voltar, eu já falei isso aqui no início. Ele não voltou mais para oferecer sacrifício. Ele não oferece mais sacrifício de ano em ano. Ele ofereceu. Acabou. Está pronto. Preste atenção. Eu e você, fomos purificados, separados para Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus. Eu e você tivemos a bênção de ter sido feita por nós uma expiação que agrada perfeitamente a Deus. Eu e você tivemos essa bênção de ter sido feita uma expiação através do próprio Jesus, com o sangue do próprio Jesus, que além de sumo sacerdote foi o sacrifício, e algo que agradou a Deus, algo que estava no plano de Deus, algo que era o plano redentor de Deus para um homem, para uma mulher, para mim e para você, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse Jesus que se entrega, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou e se entregou por mim, se entregou por você, mesmo não tendo nenhuma culpa, mesmo não tendo nenhum pecado. Ele foi alguém que veio cumprir a vontade de Deus. Ele foi alguém que fez isso. Ele, então, mediante sacrifícios de forma diferente, mediante um sacrifício completo, ele elimina a primeira, e aí diz o autor, né? Tira a primeira e traz a segunda. A primeira aliança, ela não estava errada. Os sacerdotes não estavam errados. Mas precisava que chegasse o Senhor Jesus e estabelecesse então a segunda aliança.
O que nós podemos ler aqui? E vocês leram essa parte. Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha lá no versículo 16. Essa aliança que farei com eles, diz o Senhor. Mas aí nós entraríamos então, irmãos, no terceiro ponto. Primeiro, nós vimos a ineficácia dos sacrifícios na época dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Depois nós vimos a eficácia do sacrifício de Cristo. E agora nós vamos para um terceiro ponto. E nesse terceiro ponto, nós vamos ver de forma clara o que o autor diz sobre os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, comparando com o sacrifício oferecido por Cristo. Sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote não tiravam o pecado. Dá uma olhada, por favor, comigo no versículo de número 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Preste atenção nessa expressão. A oferecer muitas vezes. Várias vezes. Durante anos e anos. Durante séculos. Sacerdotes ofereceram sacrifícios. Esse sacrifício era um serviço prestado a Deus. Era o levar a Deus o pedido de perdão. Levava o pedido de perdão. Deus perdoava? Perdoava. Mas era um perdão completo? O versículo 11, ele vai destacar isso. Nunca, jamais, esses sacrifícios podem remover pecados. Nunca, jamais podem remover pecados. Preste atenção. Quando o sacerdote acabava de fazer um sacrifício, já é hora de fazer outro. Vamos usar o nome. O Francisco pecava, ia lá, levava a oferenda, o sacerdote entrava, daqui a pouco está de volta de novo o Francisco. Ou pelo pecado dos outros. O sacerdote oferecia constantemente sacrifícios pelo pecado. Mas está dizendo aqui no versículo 11, eles não podem jamais, jamais remover pecados. Olha o versículo 12, irmãos. Olha o versículo 12. Jesus, porém, aqui que está o ponto forte da mensagem de hoje. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Os sacerdotes ofereciam constantemente sacrifícios que não removiam pecados. De forma diferente, Jesus oferece a si mesmo como um único sacrifício e depois se assenta à direita de Deus. Queria chamar a sua atenção. Quem se assenta é porque entende que não tem mais nada a fazer.
Vamos imaginar aqui, ele não está descansando, tá, gente? Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas vamos entender aqui, olha, se ele ofereceu uma vez por todas um único sacrifício e se assentou à direita de Deus, Pai, é porque o que ele fez, o sacrifício que ele ofereceu, foi suficiente. Você consegue entender isso? Você que está aqui nesta noite consegue entender essa bênção? Você consegue entender essa graça de Deus sobre a sua vida? O que Efésios 2 diz? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nenhuma obra para se salvar. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você não faz obras para se salvar. Você faz obra porque é salvo. E quem é que garantiu isso a você? Quem é que foi o sacrifício único, total, completo, verdadeiro pelos seus pecados? Ele tem nome. Seu nome é Jesus. Jesus ofereceu a si mesmo de forma completa, cumprindo ali a vontade de Deus, e se assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Você conhece esse salmo? Salmo 110, dá uma olhadinha, por favor. O reino e o sacerdócio do Messias. Olha lá, sacerdote. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O reino e o sacerdócio do Messias. Você já ouviu a expressão, existem salmos chamados salmos messiânicos. Sumo sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que Jesus fez depois de oferecer-se? Sentou à direita do Pai Eterno. E ele cumpriu então esse Salmo 110, o Salmo messiânico. Está escrito aqui pelo autor de Hebreus. Ele sentou-se à direita de Deus, à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta. Que oferta foi? O seu próprio corpo. O seu próprio sangue. O que ele disse na hora da ceia? Tomai, comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim.
que ele disse na hora do cálice? Este é o cálice da nova aliança, meu sangue, que é oferecido por vós. Tomai, bebei dele todos, até que eu, novo, tome convosco no meu reino. Então nós vamos participar de uma ceia no reino de Deus. Nós recebemos a orientação de Jesus, que o pão simbolizava o seu corpo, o vinho simbolizava o seu sangue, que foi derramado por nós. E foi então a nova aliança. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Agora preste atenção. Preste atenção. Esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Você que está aqui nesta noite, por favor, não resista ao Espírito Santo de Deus. Deixe que se cumpra na sua vida o que está escrito aqui. Peça a Deus que se cumpra o que está escrito aqui. Que Ele ponha no seu coração as suas leis, que Ele coloque na sua mente, que Ele inscreva na sua mente as suas leis. E me lembrei de um corinho, a gente falava corinho, de um louvor, quando a gente era criança ainda, há alguns anos atrás, que nós precisamos de aprender que o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Que Deus abençoe você que está aqui. Que você entenda a superioridade do sacrifício de Cristo. Que você reconheça a superioridade do próprio Cristo. Que você perceba, entenda e aceite a eficácia do sacrifício de Cristo. Ele fez um sacrifício. Ele entregou a si mesmo, uma vez por todas, para sempre, de forma completa, perfeita, cumprindo a vontade de Deus. Basta agora que você creia. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Preste atenção, que não é todo aquele que for batizado e crer será salvo. Cuidado. Há o entendimento de que o batismo salva. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que salva é crer em Jesus. Todo aquele que crer e for batizado. Quando o carcereiro ia tirar a sua própria vida, alguém bradou: não faça isso. Mas o que eu faço para ser salvo? A resposta foi imediata. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, para você que está aqui hoje, talvez querendo entender melhor o Evangelho do Senhor Jesus,
para você que veio aqui, para você que tem vindo aqui anos após anos, entenda que o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua salvação. O nosso Senhor Jesus ofereceu a si mesmo, uma única vez, um único sacrifício, uma vez por todas, para sempre. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que saiamos por aí pregando este evangelho, o evangelho de um único sacrifício, o evangelho de um sacrifício completo, perfeito, permanente e eterno para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Por favor, você que está conosco aqui nesta noite, não vá embora. Temos aqui ao lado o nosso salão social e teremos ali um momento, como dizia o pastor Dalmácio, que esteve conosco aqui na semana passada. Tem alguns advérbios. Vamos ali degustar esses advérbios e vamos bater um papo. Vamos conversar um pouquinho, não vá embora. Será uma alegria ter você ali, tá bom? Ficar de pé? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome, Pai, pelo que pudemos aprender hoje à noite, no capítulo 10 de Hebreus. Que saiamos daqui todos convencidos de que o sacrifício de Jesus foi suficiente, cumpriu a tua vontade, foi completo, foi perfeito, e temos essa garantia de sermos então salvos em nome de Jesus, de termos a garantia de que não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício. O sacrifício já foi feito. Basta agora, ó Pai, nós crermos no Senhor Jesus. E todo aquele que crer será salvo. Senhor Deus, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Que todos aqui que ouviram tenham, ó Pai, uma inquietação e se aproximem do Senhor e busquem, ó Pai, o Senhor nessa confiança da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.